Viu, doutor? O que o senhor acha que a gente pode esperar desse julgamento que está em andamento no STF1, doutor, em Brasília? Inclusive hoje tem sessão de novo, agora cedo, começando por lá, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-cliente do senhor, o Felipe Martins, e algumas outras pessoas. Adriana, esse julgamento, ele é uma farsa completa, não é? Essa narrativa de tentativa de golpe já está mais do que provado que isso não existiu. As provas estão sendo demonstradas. O general Freire Gomes, que foi tido em algum momento como sendo o herói da esquerda, porque ia dar voz de prisão a Bolsonaro, ele já depois negou, falou absolutamente, isso não aconteceu, em nenhum momento cogitei de dar ordem de prisão ou voz de prisão, não aconteceu. Então tem a palavra dele contra a palavra do Brigadeiro Batista Júnior, mas há de prevalecer a palavra da pessoa que a ela foi atribuída a fala. Então esse julgamento é um julgamento arbitrário, não poderia estar no Supremo Tribunal Federal, porque não é da competência do Supremo Tribunal Federal, não deveria estar na primeira turma, porque se tem alguém com prerrogativa de foro, o julgamento é do plenário e não de uma turma. Então, temos também o cerceamento de defesa, foi negado a todos os acusados o acesso às provas. Viram que, em relação ao presidente Bolsonaro, só há alguns dias que liberou alguns arquivos que a defesa tem, eu vi pela imprensa, não é? E a defesa disse que não conseguiu abrir aqueles arquivos. Com relação ao Felipe Martins, é uma coisa mais absurda ainda. A defesa de Felipe Martins, e eu a integrei até o dia 24 de abril, pediu reiteradamente a geolocalização, que retirava o Felipe Martins daquele cenário, onde o tenente-coronel Cid disse, olha, ele leu um documento, e isso foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Se nós tivéssemos essa geolocalização naquele dia da sessão, que admitiu a denúncia, ou mesmo antes, Felipe Martins não estava denunciado, não estava processado, mas tudo foi negado. Vi agora pela imprensa de que a defesa que continuou, os colegas continuaram, tendo o Dr. Marcelo e o Ricardo à frente, conseguiram finalmente essa geolocalização que retira o Felipe Martins lá do Palácio da Alvorada no dia 7 de dezembro de 22, que é a data mais importante. Então, veja, isso não é julgamento, isso é um tribunal de exceção que nós estamos vivendo e, infelizmente, esse arbítrio todo praticado pela Suprema Corte do país. Nós não temos nada contra o Supremo Tribunal Federal. Nós temos contra o arbítrio praticado por alguns ministros, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, que é um ser arbitrário. Alexandre de Moraes, Adriana, Paula e Marina, na verdade eu falo com tranquilidade. Alexandre de Moraes, ele é um criminoso que está ocupando um cargo de juiz, nada mais do que isso. Esse cidadão não tem a menor isenção como juiz, ele não tem a menor condição de ser um juiz nesse país, especialmente na Suprema Corte. Então tudo isso que nós estamos assistindo é um arbítrio contra a imprensa. A liberdade de imprensa, que é um valor fundamental, vocês que são da imprensa, não é? É proibida de transmitir uma sessão, a colheita de prova, que é a fase mais importante do julgamento, é quando você ouve as testemunhas, não é? E esse cidadão proibiu que a imprensa tivesse acesso. Então nós estamos tendo um julgamento do mais importante da nossa história e não vamos ter o registro do que aconteceu. Viram o que está sendo dito com relação ao ex-deputado e ex-ministro Aldo Rebelo, é o que a imprensa está narrando. Seria diferente se nós tivéssemos ouvido a voz do Aldo Rebelo, a voz do ministro Alexandre de Moraes e o contexto em que tudo aquilo aconteceu. Então nós estamos vivendo um arbítrio completo no nosso país. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.